Tô de volta. Um levantamento feito pela Globo News com base na Lei de Acesso à Informação revela: o número de imóveis colocados a leilão aqui no Brasil cresceu 35% no primeiro semestre desse ano. O dado é da Caixa Econômica Federal e representa mais um sinal da grave crise da nossa economia. Eu vou conversar com o repórter Mitchell Diniz, que tem os detalhes desses dados e vai contar pra gente histórias que mostram que se envolve também dramas familiares. Gente que perde a casa onde mora, que levou anos para conseguir. Mitchell, uma situação muito triste. Boa tarde para você. E aqui em São Paulo teve uma explosão no número de imóveis colocados a leilão por falta de pagamento, Mitchell. Isso mesmo, Cris. Boa tarde para você e a todos que assistem a Globo News. 4.653 imóveis foram retomados pela Caixa Econômica Federal no estado de São Paulo nos 6 primeiros meses do ano. Isso representa uma alta de 205%, ou seja, esse número mais que triplicou na comparação com o mesmo período do ano passado. São imóveis, como você mesma falou, né, de pessoas que sonhavam com a casa própria, o sonho do financiamento, mas infelizmente por algum problema financeiro não pôde continuar pagando essas parcelas e teve o imóvel tomado pelo banco. Muitos dos imóveis, Cris, são colocados em leilão com os moradores vivendo ainda dentro do local, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Juliana. A gente foi conhecer a Juliana, que mora na Zona Leste de São Paulo. Ela mora num apartamento com o marido e o filho. Há 7 anos, deixou de pagar aí 6 prestações do apartamento e teve o imóvel tomado pelo banco. O imóvel dela já foi a leilão 2 vezes, inclusive com ela morando ainda dentro do imóvel. A gente vai conhecer agora nessa reportagem que fizemos eu com o Ricardo Antônios. Vamos ver. Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, prazer. É aqui que Juliana e o marido moram há 7 anos. Foi o que, assim, deu certo, né? Pra gente tá fazendo o financiamento em si. O apartamento de 50 metros quadrados na Zona Leste de São Paulo foi a realização de um sonho do casal. Cozinha americana, que tinha umas prateleiras, a gente deu uma modificada. Aqui é a lavanderia. Mas a família cresceu. O quarto do bebê, tá dormindo. E o orçamento apertou. Juliana é autônoma, mas parou de trabalhar para cuidar do filho. O marido dela é taxista e sustenta a casa. Faltou dinheiro para pagar as contas, inclusive as prestações do apartamento. Aí passou de 3, né? Aí foi 4, 5, aí não conseguimos mais. Não conseguimos mais pagar. Foi virando uma bola de neve, para falar a verdade. Ou a gente pagava as prestações, ou a gente pagava o condomínio, ou a gente também comia. Então juntou tudo. Quando a família conseguiu dinheiro para quitar a dívida, era tarde demais. Fomos informados que não tinha mais condições, né, de estar efetuando pagamento, não tinha mais nenhum tipo de negociação. Que a gente tinha que esperar que o imóvel ia ser leiloado. Pelo correio, veio a notícia que Juliana nunca imaginou que iria receber um dia. O banco Caixa Econômica está promovendo o leilão do seu imóvel. O imóvel foi a leilão 2 vezes, mas para sorte de Juliana, não houve comprador. E foi quando a gente entrou com uma ação, né, contra a Caixa para estar efetuando o pagamento das parcelas, porque o que a gente queria era só pagar o que devia, né? Mas nem todo mundo consegue renegociar a dívida. E só no ano passado, a Caixa, que concentra a maioria dos financiamentos imobiliários do país, retomou quase 16 mil imóveis de compradores inadimplentes, 81% a mais que em 2015. E agora, em 2017, esse número continua crescendo. Só nos 6 primeiros meses do ano, a Caixa colocou mais de 11 mil imóveis em leilão. É um aumento de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. Só em São Paulo, o número de imóveis em leilão no primeiro semestre triplicou para mais de 4.500 unidades. A oferta também aumentou na Bahia, no Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Se um dos parentes da família perder o emprego e ela não conseguir pagar uma das parcelas, isso pode virar uma bola de neve e é o que tem acontecido. Então, a crise econômica, o desemprego, tem realmente agravado muito essa situação e, infelizmente, você vê muitas pessoas perdendo o seu imóvel. Juliana já foi notificada 2 vezes para deixar o imóvel, mas é a justiça que vai decidir se ela vai ou fica. Depois que tem a criança, você já pensa em mil coisas, né? Onde que eu vou com uma criança? Aí vou para o aluguel,
Vou voltar para casa dos pais, né? Nesses casos que a pessoa consegue o dinheiro, mesmo que o banco não aceite antes de acontecer o leilão, a Justiça, de forma absoluta, tem garantido ao consumidor realizar esse pagamento, impedir que esse imóvel seja leiloado e continuar com esse financiamento normalmente. A grande maioria dos imóveis que estão em leilão pela Caixa tem moradores que têm histórias como essa. A gente procurou a Caixa Econômica Federal, que enviou uma nota para a gente dizendo que a Caixa diz que o índice de imóveis retomados nos últimos 7 anos está dentro do previsto e que a realização dos leilões dos imóveis seguem os procedimentos previstos pela Lei de Alienação Fiduciária. A gente preparou agora uma tela para mostrar como é que um imóvel chega a essa situação de leilão. Vamos ver agora como é que funciona, né? O número máximo de parcelas em atraso é definido no contrato do financiamento do imóvel. Quando esse limite é ultrapassado, o comprador ganha um prazo de 15 dias, normalmente, para quitar o saldo devedor. Se a dívida não for paga, o imóvel volta a ser de propriedade do banco e em até 30 dias acontece o primeiro leilão. Quando não há comprador, o imóvel é leiloado pela segunda vez. Foi o que aconteceu aí, como a gente viu, com o imóvel da Juliana, que não encontrou um comprador por sorte. Ela ainda está brigando na justiça para conseguir continuar pagando esse financiamento. Eu estou aqui com o Marco Aurélio Luz, que é presidente da Associação de Mutuários do Estado de São Paulo. Vai dar algumas dicas, inclusive, para quem está aí com a corda no pescoço e está atrasando algumas parcelas. A gente viu no caso da Juliana, foram 6 parcelas em atraso. Mas a partir de quantas parcelas atrasadas o imóvel pode ir a leilão, Marco? A partir do momento que ele perceber que ele já não vai conseguir pagar a próxima parcela do mês, ele já deve tomar providência. Ou ele tenta uma renegociação do seu contrato, uma repactuação junto ao banco do seu contrato, ou até mesmo levar ao conhecimento do Poder Judiciário, tentando uma revisão do seu contrato, né? Vale lembrar que caso ele não tenha sido notificado desse leilão, ou até mesmo da dívida, é passível de anulação no Poder Judiciário. Ele tem que ser notificado, então, que esse leilão vai acontecer? Sem dúvida nenhuma. Se ele não for notificado, ele pode levar ao conhecimento do Poder Judiciário e pedir anulação de todos os atos jurídicos, de todos os leilões ou até mesmo da arrematação daquele imóvel. A Juliana, que a gente viu na reportagem, diz que tem o dinheiro para pagar as parcelas que estão atrasadas. Nesse caso, a pessoa tem mais facilidade para conseguir o imóvel de volta, mesmo o imóvel já tendo sido leiloado 2 vezes, né? Se tentou leiloar 2 vezes o imóvel? Sim, vai depender muito do contrato que ela assinou, né? Mas ela tendo o dinheiro em sua totalidade da dívida, fica mais fácil ela fazer um novo acordo com o banco, né? Não quer dizer que o banco vai aceitar. Inclusive, os bancos são bastante duros em relação à inadimplência. Porém, ela também pode percorrer o caminho do judiciário e, quem sabe, em uma audiência de conciliação, conseguir o acordo e pagar a dívida total junto ao banco. O regime de financiamento do imóvel também faz toda a diferença, né? A gente viu 6 meses, parece que a maioria dos casos são 3 meses, mas até em 1 mês de atraso, o banco poderia, inclusive, colocar um imóvel de uma pessoa em leilão, retomar o imóvel e colocar em leilão? Exatamente. Pelo sistema financeiro de habitação, o prazo são 3 meses. A partir da 3ª parcela em atraso, o banco já pode, então, tomar as providências, colocando o imóvel em notificação, primeiro leilão, segundo leilão. Já pelo regime do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, aí é uma parcela e não tem, na verdade, o leilão. O banco primeiro ele vai comunicar o cartório da inadimplência daquele mutuário. O cartório vai mandar a notificação para esse mutuário, dando um prazo de 15 dias para ele pagar a dívida. Se ele não conseguir pagar em 15 dias, então no próprio cartório passa por nome do banco. Passando por nome do banco, o banco já pode fazer a concorrência, no caso da Caixa, a concorrência pública, onde quem ofertar o maior valor terá essa propriedade em seu nome. Esses imóveis retomados pela Caixa, eles têm preço bem abaixo
do mercado, né? Muita gente acaba sendo seduzido também por esses preços, acaba participando desses leilões, mas é preciso tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, se a pessoa arremata o imóvel com alguém morando lá dentro, é ela que arca com os custos legais para tirar aquela pessoa lá de dentro? Exatamente, com todos os custos. Vai ter que contratar um advogado e entrar com uma ação para tirar aquela pessoa que estiver morando. Não precisa ser necessariamente o proprietário, né? Pode ser um próprio inquilino desse antigo proprietário. Então, até os custos de mudança, quem vai acabar arcando é quem arrematou. Então, não é um negócio para amadores, né? Pessoa que for fazer essa compra tem que estudar bem o negócio. Tem que estudar bem o negócio, tem que entender do edital, tem que ler o edital com muita segurança, porque tem pessoas que, inclusive, arrematou um imóvel achando que estava fazendo um excelente negócio e depois percebeu que só a dívida do condomínio era maior do que o valor do imóvel e acabou, então, levando um grande prejuízo. Marco Aurélio, muito obrigado por sua entrevista. Tá aí, Cris, também é uma situação inversa, né? Muita gente que junta o dinheiro para realizar o sonho da casa própria, comprar um imóvel desse no leilão também é muito arriscado, não é à toa que esses preços são oferecidos bem abaixo do valor de mercado. Cris. Pois é, tem que olhar tudo com muita calma antes de dar um lance desses, né, Mitch? Obrigada, Marco Aurélio também. Boa tarde para vocês.